Olá pessoal, professor Lucivando Coriolano, contador e professor de contabilidade, de volta ao canal Professor Coriolano Tecnologia e Negócios. Apresentaremos mais uma playlist de Gustavo Henrique, o entusiasta da tecnologia da informação. Essa playlist tem planilhas da DIL, utilizando Python e Jupyter Notebook. Fiquem com os vídeos a seguir. Boa noite, bom dia e boa tarde, pessoal. Gustavo Henrique, o entusiasta da tecnologia, voltando novamente. E hoje, agora, vou mostrar para vocês a minha manipulação básica de dados desse arquivo DIL financeira. E o primeiro passo foi importar as bibliotecas. E só foi uma no caso, né, que foi importe pandas aspd. Por que colocar esse ASPD? Porque é apelido. Toda vez que eu fizer uma leitura de arquivo, vai ter o apelido PD correspondente para compilar dentro da IDE a tabela geral que vem lá dos arquivos CSV e XLS. E aí, logo abaixo, vocês estão vendo, né? E eu já defini business underline unit, que é o nome da minha variável correspondente, que é botando, igualando o apelido juntamente com read underline csv. Read é leitura, underline csv porque está no arquivo csv. E aqui tem um detalhe. Muitos usuários costumam fazer assim, né? Colocando assim, pelo menos no Windows. Opa. CD, dois pontos, barra, barra, não sei o que, tarará, tarará. Não façam isso, pessoal. Fica muito ruim para vocês. Vocês vão ficar perdidos. Por que vocês não devem fazer isso? Porque a maneira mais correta para você poder fazer a leitura do arquivo em uma determinada pasta é simplesmente você indo lá nela, né? Só entrar aqui, vamos fazer a demonstração. Que é colocar o arquivo CSV ou XLS na mesma pasta do seu projeto, desse arquivo aqui, ó, que é IPYNB, que é o arquivo de extensão do Jupyter Notebook no mesmo diretório, certo? Da pasta para os arquivos CSV. Que aí, quando for fazer a leitura dentro da IDE, você só vai precisar digitar o nome do arquivo que está vindo do XLS para o CSV, conforme está aqui no meio. Muitos usuários, né, estudantes de análise de dados, colocam uma extensão gigante e aí fica dando erro. Porque sempre vai esquecer ou uma barra ou duas barras e outros nomes que vêm lá do diretório do sistema Windows ou Linux. E isso não é correto. O correto é você deixar os dois tipos de arquivo em uma mesma pasta. Fica a dica. E aí vamos continuar. Aqui fiz a leitura do meu arquivo business underline unit.csv e aqui está em formato pandas, né, com o nome das colunas e linhas, os meus arquivos, a minha tabela, né, a minha planilha correspondente. E logo abaixo, como já veio separado, o que é que eu fiz? Utilizei o nome da variável, que vem aqui dessa coluna, e botei underline to CSV. O que é que significa? Que ele vai salvar toda essa tabela aqui, essa tabela que está aqui,
em formato CSV, mas eu também poderia fazer em XLS, aí seria to underline XLS, certo? Geralmente é bom fazer isso aqui quando você vai fazer modelagem de esquematização de dados, que é pegar uma coluna inteira que está em um determinado arquivo e separar ela em N fatores. Ou melhor, separar ela em diferentes dimensões. Isso eu vou ensinar depois, lá na frente. E logo abaixo, esse aqui não precisou fazer nenhum tratamento de dado, né? Porque as colunas aqui, a linha tá tudo certa. Aí agora vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo arquivo CSV, que é o customer. Nesse customer, a primeira coisa que eu fiz foi apagar dados NaN. O que é que significa NaN? Significa dados nulos. Quando eu dou, olha aí, o nome da variável igual a novamente a variável e usando o drop na, ele vai apagar todas as linhas vazias que tiver na planilha do seu arquivo e só vai deixar os que estão preenchidos, beleza? E aí, depois que eu termino, o que é que eu faço? Eu dou novamente o CSV para ele poder fazer a leitura desses arquivos já com os tratamentos de dados limpo, sem nenhum dado nulo, certo? E aí, logo abaixo, fui saber se tinha dados duplicados, porque também é horrível, né? Quando você tá com uma planilha grande, cheia de dados, e você vê lá que tá duplicado ou com dados nulos. Como esse não tinha dados nulos, né? Facilitou a minha vida. Aí eu só fiz utilizar o dropNav mesmo para apagar lá dados que eu vou chamar de irrelevantes, que é lá os outliers, não é isso? Para fazer a limpeza. E lembrando, todo analista de dados vai passar a maior parte do tempo fazendo tratamento, viu? Lembre-se, você analista tem que fazer tratamento de dados antes de querer começar a responder as perguntas que o seu chefe vai pedir dentro da planilha. Isso pode ser não só no Python Pandas, mas também lá no Power BI, no próprio Excel, ou na linguagem Scala e assim por diante. O próximo passo foi o date. E aí só teve, como eu posso dizer, arquivo, coluna em tratamento de data. Não precisei fazer nenhuma formatação, né, de tratamento de data, porque ele já veio normal. E aí eu separei aqui e só vem em CSV também. Aí agora eu vou voltar lá para minha janela do documentos e mostrar a vocês como ficou o resultado de 3 colunas na planilha Deal Financeira. Aí conforme vocês estão vendo aqui, tem aqui, ó, Business Unit.csv, Customers.csv e Dates.csv, separado em 3 arquivos. Uma coluna, repetindo, uma coluna com 3 tabelas. E aí eu segmentei e dividi em 3 arquivos para ficar melhor para poder fazer a minha modelagem Star Schema, que significa esquematização de tabelas. E aí, voltando para cá, né, para a minha pasta, teve uma outra planilha que eu coloquei dentro do mesmo arquivo da Deal Financeira para manipular dados de ponto flutuante, que é qual?
voltando aqui no meu VS Code, eu já deixei aberto. E aqui está o outro arquivo, Financial Simple. Unit Sold, Manufacturing Price, Selling Price, Gross Sales e Discount estavam, vejam só, pessoal, com número em formato de texto. E qual é o outro passo agora que eu vou demonstrar para vocês? É substituir esse manipulador aí de string em formato de texto para ponto flutuante, que é em número decimal. Beleza? Agora vamos voltar lá para o meu arquivo do Jupyter Notebook, né? E o passo em diante foi fazer a leitura dessa planilha, depois identificar se essa planilha tem dados nulos, aí a coluna mostra que não tem nada. Depois verificar se tem dados duplicados e o resultado aí do compilador mostra que não tem nada, tá zero, certo? E o próximo passo, que é o objetivo também do vídeo, é mostrar para vocês as colunas que estavam em formato de texto, mas que na verdade são números, transformar em ponto flutuante. E aí temos o seguinte caso: remover os símbolos de dólar e as vírgulas e converter para float. Aqui temos a variável, que é o nome da minha coluna e o nome do arquivo correspondente, dentro de uma lista que tem aqui a coluna units underline solid. E aí eu vou repetir o mesmo esquema para depois fazer o CRT, .crt.replace. O CRT ele vai remover o símbolo do dólar da coluna unit sold, substituindo por uma string vazia. E o parâmetro lá, regex, false, vai indicar que o símbolo não será tratado como uma expressão regular, certo? E depois tem aqui o ponto str.replace, vai dizer o que? Vai remover as vírgulas da coluna para evitar problemas na conversão de números com milhares. Aí ele vai converter todo aquele espaçamento que tinha de número em formato de texto para ser o ponto flutuante, substituindo ponto, vírgula pelo ponto. Após duas casas, se eu não me engano, primeiro zero, segundo zero. Duas casas antes do zero, né? E aí, conforme essa conversão, o ASCII-type ele vai ser o tipo flutuante, certo? E repito esse mesmo processo para as outras colunas que tinha também números como sendo seus dados e que era necessário colocar em formato de ponto flutuante, que é número de casas decimais no formato float, certo? Aí eu repeti para manufacture underline price, sale underline price, beleza? E também o gross sales e o discount. E aí foi repetindo também para os outros demais que tinha também números, que era o COGS, Sales e o Profit.
E o resultado final ficou esse aqui, ó. Do units underline solid até o profit números com ponto flutuante. E é assim, pessoal, o seu dia a dia de um analista ou cientista ou engenheiro de dados. Fazer os tratamentos dos dados conforme cada regra da programação Python. E lembrando, 90, 60, 80% do seu tempo como entre essas três profissões é manipular e tratar os dados. Para aí sim, lá na frente, você fazer as perguntas e depois respondê-las via código para passar para os tomadores de decisão. Beleza? Pois é, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Eu vejo muita gente sofrendo aí com esse negócio de tratamento de dados, né? Principalmente quando você pega um número que está em texto e precisa passar para a casa decimal. Esse vídeo ensinou isso. Espero que gostem e que utilizem isso ao seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e bora pra cima!